Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim especial nesse horário dedicado ao mercado do boi. A gente vai falar bastante sobre o confinamento. O confinamento que era inicialmente uma ferramenta complementar da produção brasileira, ele ajudava principalmente naquele momento em que os pastos estavam secos, enfim, produzir animais para continuar oferecendo carne para a população era importante naquele momento. Se transformou completamente de uns anos para cá. O confinamento se profissionalizou, o confinamento ganhou corpo e importância. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui e agora. E o nosso convidado é o Marcelo Souza. O Marcelo é médico veterinário, especialista em nutrição animal e ajuda a empresa, o confinador, a garantir a engorda no coxo com lucratividade, o que é mais importante, né, Marcelo? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse contexto novo aí que veio para ficar, né? Confinamento hoje é para ano inteiro, para produzir animal de qualidade e um animal diferenciado. Conta um pouquinho para a gente sobre o conceito de confinamento e esse conceito moderno agora do confinamento no Brasil, Marcelo. Show de bola, Alex. Primeiro de tudo, obrigado, pelo convite. É um prazer falar aqui ao vivo com você, com toda a turma aqui do Notícias Agrícolas. A gente entende a importância desse veículo de comunicação, tudo que ele vem trazendo aí para o agronegócio brasileiro. E hoje nós vamos falar um pouco de gado, um pouco de confinamento então, né, Alex? E você bem disse, o confinamento aliás, a pecuária se profissionalizou demais. Muita coisa mudou, hoje os desafios são maiores. E o confinamento é sim uma ferramenta, a engorda no coxo é sim uma ferramenta importante para o pecuarista. E até eu gosto de fazer uma brincadeira, porque a lavoura hoje, tudo que trouxe de tecnologia para a agricultura em geral e como isso ajuda. E o confinamento é hoje uma ferramenta que pode fazer com que o produtor tenha uma lavoura de carne na propriedade, com uma receita recorrente, desde que ele tenha um método, desde que ele siga ali um passo a passo para chegar no resultado. Então o confinamento ele realmente proporciona hoje não só o aumento da produtividade, mas uma carne de qualidade, né, Alex? Uma carne que está aí reconhecida aí no mercado internacional. A nossa carne já foi participar até de feira em Dubai, então a gente sabe que o Brasil hoje é um grande player no que diz respeito à exportação de carne, um grande exportador. Marcelo, você usou um termo legal aí de uma lavoura de carne, né? Agora, quando a gente compara a agricultura e pecuária, a gente percebe que ainda precisa de ajustes, ainda precisa evoluir produtividade, enfim, melhorias mesmo até de ganho de peso, o tipo de produto a ser oferecido para o consumidor final. Como é que está esse processo hoje? E como é que o confinamento tem ajudado nesse processo? Quais são os desafios e obstáculos aí do confinamento? Show de bola. Bom, quando a gente olha para a agricultura e vê o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, o salto de produtividade que o Brasil teve, e quando a gente olha para a pecuária e enxerga a necessidade de chegar nesse patamar, de ter esse salto de produtividade, o confinamento, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta muito importante. Agora, não só isso, antes, como esse boi, como esse animal ele foi criado para chegar no confinamento. Então, tanto a parte que antecede a engorda, quanto a parte da engorda propriamente dita, está ganhando padrão, está ganhando mais previsibilidade. Quando a gente fala em previsibilidade, a gente sabe que o assunto aqui é mercado, e muito do que a gente faz, ou melhor, quem hoje está na pecuária e olha mercado, toma as decisões de acordo com esse ciclo pecuário que a gente chama aqui, está muito na frente. E quando a gente fala em tecnologia, em produção, em pecuária, em confinamento, o confinamento ele permite que você chegue naquele resultado projetado, num tempo determinado, entendendo o investimento que vai ser feito para chegar naquele ganho de peso, que antes era um grande desafio, e ainda para quem não sabe muito bem como fazer, permanece um desafio. O produtor quer engordar, mas não sabe exatamente se aquele investimento que ele está fazendo naquele momento vai retornar
Qual é a taxa de retorno? Se aquele ganho de peso vai ser atingido, se aquele boi vai conseguir ser entregue no frigorífico naquela data específica. Então, essa é a parte que eu chamo da parte zootécnica, ou do desafio zootécnico. E do outro lado, a gente tem o desafio de mercado. Então, são as duas coisas que caminham juntas e são complementares e que precisam ser olhadas, precisam ser trabalhadas, porque o produtor que sabe engordar, que domina a parte zootécnica, ele entra na parte de mercado e aí ele tem sim uma vantagem competitiva importante e consegue se perpetuar na pecuária, na atividade, com esse conhecimento de mercado junto com o conhecimento produtivo, vamos dizer assim. Já que você separou em dois momentos aí, vamos então entender um pouquinho mais dessa etapa zootécnica que você colocou. Começa quando? Na hora de colocar o animal no coxo? Na hora de levar esse animal para o confinamento? Ou tem que começar lá atrás? Tem que começar entendendo a natureza do animal? É isso aí, Alex. Muito bem colocado, por sinal. Muitas vezes, quando se fala em confinamento, traz-se uma ideia do tipo de comida que tem que ser usado, do tipo de boi que dá certo. E esse conceito ele foi mudando com o passar do tempo. Então hoje, em diversas regiões do Brasil, combinações diferentes funcionam. Então a primeira etapa que tem que entrar e que é importante, qual é o tipo de animal, o preço daquele animal para aquela região, o tipo de alimento que está disponível naquela região, quanto custa esse alimento. E aí essa combinação que é feita, que vai gerar resultado para aquela situação. Então, começa antes. E eu gosto de dizer que começa até antes disso, Alex, porque é o seguinte, se a gente pensar que esse animal, você disse no começo, né, Marcelo ajuda produtores a ter lucro com engorda no coxo. Eu até quantifico esse lucro, porque hoje a gente começa essa conta olhando para o mercado. Então, por exemplo, em uma determinada região existe um mercado para um tipo de animal, em uma outra região não. E muitas vezes o produtor gosta, por exemplo, de trabalhar com um animal que é cruzamento industrial, que é um meio sangue Angus. E realmente esse tipo de animal ele tem uma performance melhor. Ele vai ter um ganho de peso melhor, ele come mais, ele é mais exigente em termos de nutrição muitas vezes, mas ele tem uma performance melhor. Agora, quando começa essa avaliação? Quando começa a engorda? A engorda começa na avaliação, que é antes de comprar o animal, antes de fechar o animal no coxo. Por exemplo, produtor que está comigo, no final do ano passado, precisou comprar gado. Comprou bezerra, bezerra, desmama, né, Angus. Genética boa, animal e produtor que sabe fazer, que está há 25 anos engordando boi. Comprou uma genética muito boa, precisava comprar naquele momento, comprou e terminou essas novilhas ou essas fêmeas muito bem terminadas. E na hora de vender executou o prejuízo, porque ele investiu mais do que ele podia para aquele tipo de animal. Apesar de ele gostar daquele tipo de animal e ele fazer muitos lotes, naquele momento ele teve prejuízo com aquele lote porque ele não fez essa avaliação prévia, que muitas vezes a gente fala assim que o conhecimento prático ele é muito importante e é fundamental. Mas em algumas situações, se você realmente não para e não faz a análise daquela compra em si, você vai tomar prejuízo, que foi o que aconteceu. Então é muito importante entender essa conta desde o começo, antes de começar a engordar. Veja, se a gente sabe que o confinamento é uma ferramenta que dá previsibilidade, fazendo essa conta antes e sabendo chegar no resultado zootécnico, ou seja, naquele ganho de peso, naquele ganho de carcaça, a gente acerta. Você foi muito específico ao dizer que é preciso entender o que tem à disposição dele na região dele. O tipo de animal, a alimentação que ele vai ter disponível, a estrutura que ele tem na propriedade dele. Isso é uma regra geral, é uma receita de bolo, ou cada produtor vai ter a sua e... O confinamento é uma estratégia para pequeno, médio e grandes produtores? Boa pergunta. Bom, alguns conceitos que vêm se perpetuando e que muitas vezes impedem o pequeno e o médio produtor de começar, de entrar na atividade. E é claro que existem os ganhos de escala, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da possibilidade de gerar receita num produtor que é médio e num produtor que é pequeno. Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, exato. Receita de bolo não tem.
tem a forma de fazer a conta ou de calcular o possível lucro com aquele animal, com aquela dieta naquela região. Isso é igual para todas as regiões. Mas o animal é diferente, a comida é diferente e o canal de venda, o preço daquele animal, da arroba naquela região vai ser diferente. Isso não significa dizer que o produtor que é pequeno não vai conseguir chegar num resultado positivo. Inclusive, eu atendo produtores pequenos que vendem carne num canal diferente, muitas vezes, do frigorífico e que, por saber engordar de uma forma mais simples, por ter uma alimentação mais forte, consegue ter uma carcaça mais bem acabada e chega no lucro com 20, 40, 100 animais. Um canal de comercialização muitas vezes diferente. Então, o tamanho não é documento, mas sim a forma como a coisa é feita. Tendo o método, começando pela conta, sabendo entregar esse alimento de uma forma mais simples, e por isso que a gente hoje fala que a engorda no coxo não é mais como antigamente, que era um bicho de 7 cabeças, né? E tem esse método pronto já? Sim. Hoje, falando um pouco do que era antigamente, né, dos desafios que a gente tinha antigamente. Então, por exemplo, toda vez que ia engordar um animal, existia aquele conceito. Bom, eu preciso ter um volumoso, preciso ter saber produzir um silo, ou ter um silo, ou comprar um silo, ter uma capineira, enfim, preciso ter um volumoso. E aí eu preciso misturar alguma coisa nesse volumoso, um resíduo, um coproduto, que é o termo mais correto para isso, né? Procurar coprodutos baratos para chegar numa comida barata, porque se não for assim, não dá para ter lucro. E realmente a carne, como commodity, cada vez mais o desafio aumenta. E induz o produtor a esse tipo de erro, ou seja, eu preciso reduzir custo, mas isso só acontece com quem não consegue projetar o ganho de peso que vai ter, não consegue projetar o resultado. E aí nós estamos falando em custo-benefício. Então, por exemplo, eu trabalho com um método, que é o confinamento com lucro, que a pessoa entra ali e sabe que aquele investimento consegue gerar aquele ganho de peso naquele tipo de animal. E por que eu consigo ajudar dessa forma? Porque durante o ciclo de confinamento, o animal vai receber uma nutrição que varia muito pouco. Uma nutrição que entrega uma quantidade alta de energia, ou seja, converter energia em carne e gordura. E as dietas que são mais densas, elas convertem mais energia metabolizável em carne e gordura. E que durante o dia a dia do coxo, o produtor consegue entregar essa dieta de uma forma mais fácil, sem precisar muitas vezes de grandes investimentos para fazer. E por isso ela acontece, ou seja, sendo mais fácil de fazer, a turma que está lá no dia a dia, que entrega a dieta, que está com a gente lá, que é a turma do trato, a pionada, os vaqueiros, enfim, eles conseguem executar de uma forma mais simples. E um grande desafio da engorda no Brasil sempre foi a diferença entre o que é planejado e o que é executado. Muitos ingredientes sendo misturados, resíduos que variam de qualidade nutricional, porque resíduo é barato, então pode variar, eu vou pegar uma varredura, eu vou pegar um resíduo com muita água, muita umidade, baixa matéria seca, que fermenta, e aí vem outro problema de produção de toxinas, por exemplo, por essas fermentações. E isso foi, Alex, o começo do meu estudo lá em 2015, 2016, porque a gente não entendia alguns confinamentos que sabiam fazer, sabiam confinar famílias tradicionais da pecuária que tinham resultado positivo, mas que em alguns lotes não chegava naquele ganho de peso. Geralmente o erro está na formulação nutricional ali, no que é fornecido para os animais? Não, porque, por exemplo, vou pegar uma fazenda específica, que é uma fazenda muito bacana lá na região de Bauru, inclusive, e confinadores de 26 anos já de trabalho, uma família de alemães que inclusive está ali na região há um bom tempo. E aí, o dono da fazenda, o proprietário, ele é um agrônomo formado pela Exalc, um super técnico que tem um balanceamento de dieta muito bem feito, tinha um manejo muito bem feito e ainda assim em alguns lotes a gente via que não chegava naquele ganho de peso. Ou seja, o que foi planejado para ser entregue está certo. A comida está colocada no coxo, mas em algum momento o animal come um pouco menos e lá no final alguns lotes não chegavam no ganho de peso projetado. Tinha algum fator ali que não estava equilibrado, então. E a gente precisou entender o que estava acontecendo ali. E aí começamos a pesquisar nível nutricional de alimentos com análises bromatológicas e também presença de contaminantes nesses alimentos, de algumas toxinas.
e nós descobrimos algumas toxinas e aí começamos a trabalhar de forma protocolar ali, né? Fizemos um modelo experimental a campo e durante 2 anos, com 1.880 animais, nós mostramos que resolvendo esse problema das toxinas, não só a produção padronizou, como o ganho de peso aumentou, passou de uma faixa ali de 1,6 kg, 1,7 kg para 1,9 kg, 2 kg por dia, naquela propriedade que já tinha aquela expertise. Então, a gente começou dizendo que muitas vezes a variação no fornecimento de alimentos por erro de manejo é um problema, por erro de matéria seca é um problema, por erro de mistura é um problema. Mas nós agora dissemos que numa propriedade que faz isso muito bem feito, ainda pode ter um problema. Mas vocês detectaram isso a partir de análises, como você bem colocou, de laboratório, enfim. Isso, para o dia a dia da produção, elevaria muito custo, né? Tem alguma coisa que possa ser feito para já, de imediato, cortar isso ou prevenir essa situação? Mais uma ótima pergunta, que é o seguinte, as análises até não são tão caras, mas processualmente a gente sabe que é muito volume de alimento, que você vai analisar um silo, mas olha o tamanho daquele silo. Aí você vai analisar uma amostra de cevada, uma amostra de fubá, uma amostra de DDG, uma amostra de torta que chegou na propriedade. Para fazer a amostragem é uma quantidade muito grande, tem que ter um processo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, por nós estarmos num país de clima tropical, a gente já sabe que bactéria e fungo tem em todo lugar. Então, sempre tem um pouco de contaminação. Só varia um pouco com a época do ano, porque quando chove mais, obviamente a gente tem mais umidade, e aí acaba que favorece o proliferamento, por exemplo, dos fungos. Então, prevenir isso é importantíssimo. Mesmo sem fazer as análises, sem conseguir fazer as análises, a gente sabe que tem, sempre tem. E aí eu vou trazer até uma situação, uma experiência minha. Eu trabalhei durante 13 anos numa multinacional de produção de alimentos e durante esses 13 anos eu recebi muitas amostras do campo e todas essas amostras eram submetidas a análises laboratoriais que eram feitas até por conta da companhia e dessas análises a gente também recebeu o resultado da contaminação por micotoxinas nesses alimentos. Todas as análises que eu vi tinham algum grau de contaminação, mesmo que ele fosse muito baixo. Então esse é um ponto importante que precisa ser trabalhado considerando um método. E um método que possibilite que a dieta seja forte o suficiente para gerar aquele ganho de peso, que possibilite que o funcionário entregue essa dieta de uma forma mais simples para não errar no dia a dia e que no final tenha ainda substâncias, aditivos pensados, estratégicos para resolver esse problema das contaminações. E aí, Alex, associar tudo isso com o momento de mercado, com o ciclo pecuário, com tudo que acontece em volta. A gente sabe que a pecuária é uma atividade plurianual e por isso a gente precisa entender como é que vai ser a estratégia daquela propriedade naquele momento do ciclo, como o confinamento pode ser uma solução para uma fazenda, por exemplo, que tem cria, que tem recria e que em determinado momento não consegue vender bezerro com resultado positivo, fica ali amarrado e não sabe que é possível terminar esses animais de uma forma simples, gerar receita de uma forma recorrente, quiçá todo mês ali na fazenda, e fazer com que essa atividade se perpetue, perenize, seja realmente viável, lucrativa e que esse lucro da engorda seja reinvestido na própria fazenda para preparar os animais para chegar na engorda. Essa previsibilidade do processo de produção, ok, tem o método e esse método sendo cumprido direitinho, você consegue essa previsibilidade. Mas quando a gente fala de mercado, a gente tem as variações. Tem uma China que compra mais ou compra menos, tem uma vaca louca, tem uma aftosa, enfim. Cada ano tem uma coisa diferente que acontece e que toda aquela trajetória que a gente imaginou que o valor da arroba fosse ter, acaba indo por água abaixo. Dá para se prevenir dessa situação também? Cada ano é uma surpresa, né? Então é legal porque assim, a gente vê a evolução da pecuária no Brasil, a evolução do produtor no Brasil, que realmente trabalha muito, né? A gente sabe que a nossa atividade é dia a dia, todo dia tem que trabalhar, tem que estar ali, tem que estar presente e muitas vezes na hora de executar tem uma situação de mercado. Então
eu vou te dizer o seguinte, os confinadores, os produtores que realmente entenderam que precisa profissionalizar, que precisa voltar no começo da nossa conversa de hoje, que é levar aquela, para ter uma lavoura de carne, para se perenizar, que precisa se profissionalizar, então já olham o mercado e trabalham com ferramentas preventivas. Talvez tem gente até que chama de fatores anticrise, né? Anticíclicos, por exemplo, momentos onde a gente sabe que vai ter ou pelo menos está olhando o mercado, entende que pode ter o problema. Então o problema pode ter sempre, claro, e principalmente problemas que a gente não sabia. Por exemplo, nós estamos vivendo agora a situação de Israel, nós vemos a situação da Ucrânia, enfim, as situações acontecem. E aí, como se prevenir disso? E aí vem a parte do mercado, e a gente sabe, né, que tem vários analistas aí que fazem isso, que acompanham o mercado. E sim, dentro de um bom método tem que ter, em algum momento, uma ferramenta, por exemplo, um seguro de preço, para garantir a margem da operação. Então, saber produzir, saber fazer a parte zootécnica é importante. Saber determinar o custo de produção é importante. E se não tem essa primeira parte, como é que a pessoa consegue, como é que o produtor consegue usar essa ferramenta, por exemplo, que é um seguro de preço de boi, para garantir que aconteça o que aconteceu, o custo de produção dele está garantido, e aí ele executou a operação no momento de vaca louca, no momento de Ucrânia, no momento que a China fechou, né, ele executou prejuízo no físico, mas tem o seguro e consegue estar ali prevenido. E aí nesse momento, normalmente, ele consegue repor arrobas também e continuar. Como atividade plurianual, então o pecuarista que olha no longo prazo, que já está considerando esses efeitos aí indesejados que acontecem, ele se pereniza porque ele consegue ter a parte zootécnica primeiro, ou seja, chegar naquele resultado que muitas vezes é difícil e quem não tem método, quem não tem padrão, não sabe custo de produção. Sem saber custo de produção, como é que vai chegar no seguro de preço, por exemplo? Como é que vai fazer um seguro de preço? Existe a forma certa de fazer isso. E aí, Alex, eu preciso trazer aqui uma situação que a gente viu acontecer e vê ainda acontecer muito, né? Quer trabalhar com o coxo cheio, quer fazer o possível para que os animais tenham comida sempre, mas sem saber o que está jogando fora, sem saber quantos quilos de matéria seca ou de matéria original está sendo perdida, qual o percentual de perda daquela operação, daquele confinamento. E as operações grandes já fazem isso, já determinam isso. Como uma grande empresa que tem um percentual de perdas, então talvez se você for numa grande empresa, você vai ver lá 2%, 3%, 5%, 7%, depende do negócio, isso varia um pouco. E a gente chega na pecuária e muitas vezes a gente não sabe quando se perde, porque não existe um método para fazer a coisa. A quantidade de comida ela é estimada, mas não é mensurada muitas vezes. Então, primeira parte é dominar. E eu defendo isso, tem muita gente que conversa, a gente argumenta e está tudo certo. Tem muito técnico que acha que a primeira coisa que tem que acontecer é isso, é aquilo, só que sem saber fazer a parte zootécnica, que é o feijão com arroz, vamos dizer assim, ter um método de previsibilidade para chegar no ganho de peso, para chegar naquele resultado. Como é que a gente consegue operar mercado? Como é que a gente consegue fazer numa fazenda uma previsão, por exemplo, de crescimento para 2, para 5, para 10 anos? Então, a turma que está trabalhando de uma forma mais profissional já olha a fazenda daqui a 10 anos e está olhando o mercado e tem custo de produção, trabalha com método, em algum momento pode até vender os animais antes da engorda porque está mais favorável ou pode terminar esses animais, tem mercado para isso. Bom, para quem está acompanhando a gente nesse momento, esse método tem a sua fórmula, tem a sua apresentação. Está pronto? Onde que ele encontra esse método? Você tem esse método para passar para o produtor que está ouvindo a gente? Conta mais para a gente, Marcelo. Sim, Alex. Eu trabalho hoje com uma iniciativa de educação, que é a educação não formal que a gente fala, dentro da internet, dentro da web. Inclusive, a semana que vem a gente vai fazer um evento, que é a Semana do Lucro no Coxo, que é um evento que ele é gratuito, inclusive, porque ele tem o intuito de mostrar esse começo, essa conta, essa primeira etapa, para o produtor que ainda não engorda, para o produtor que engorda e possivelmente quer saber se a maneira como ele está fazendo a conta está certa. Então, a semana que vem, no dia 16, 17 e 19, nós vamos transmitir ao vivo esse evento às 20 horas e 15 minutos. E para fazer a inscrição,
qualquer ouvinte pode procurar o pessoal da redação aqui do Notícias, a gente, né, enfim, vai estar disponível esse evento na semana que vem. Eu falo um pouco sobre esse começo, sobre a importância de engordar, sobre como a engorda pode transformar uma propriedade, sobre como fazer, por exemplo, no momento que a arroba cai, enfim, pontos importantes para que o produtor que quer entrar na atividade ou aquele que já engorda, mas está buscando aquela cereja do bolo, está buscando aquele fator de ajuste, possa ter ali ideias, possa sair dali com conhecimento para aplicar direto na prática, na propriedade. Totalmente gratuito, semana que vem, às 20 horas e 15 minutos dos dias, vamos repetir? Segunda, terça e quinta. Segunda, terça e quinta da semana que vem, então, fica o convite. A gente aqui no Notícias Agrícolas também vai estar transmitindo simultaneamente para quem quiser acompanhar com mais detalhes aí. E tem pergunta aqui, Marcelo, tem pergunta do Rubem Pinho. Para finalizar um boi de confinamento, ou seja, colocar aquele acabamento que os frigoríficos gostam, os custos de hoje, ou com os custos de hoje, vale a pena? As contas fecham? Como é que faz isso acontecer? Muito boa pergunta, inclusive, porque esse acabamento, ele foi, durante muito tempo, Alex, foi difícil de chegar nesse acabamento, né? E a gente sabe que para o boi começar a botar gordura, ele é mais no final do ciclo, ou seja, é um momento que se perde um pouco de eficiência e por isso acaba tendo que se investir mais. Porém, dentro dessa forma que eu trabalho, desde o começo, a gente já está olhando para esse acabamento de gordura no final. E a própria potência da dieta é o que vai fazer isso. Então, se você souber quanto custa por dia, qual é o ganho de peso e o período que esse animal vai ficar colocado, não só tem possibilidade, como chega no lucro, mas também tem uma gordura. Mesmo nesse momento de arroba R$185, nós conseguimos viabilidade com lotes lá no Mato Grosso, em Sinop, usando esse método. Por quê? A eficiência da dieta, a eficiência do sistema cria uma gordura para no momento que o mercado dá uma baixada, ainda ter aquela gordura e conseguir fechar no positivo. É claro que num momento de mercado mais alto, o lucro vai ser maior, é lógico. Porém, é interessante que o espectador entenda que a gente tem que ser capaz de gerar resultado sempre. E tem que ter essa gordura esperando que pode ter um problema, porque nem todo plano sobrevive ao campo de batalha. O animal é um ser vivo, esse animal está num curral de confinamento seu, tem uma turma cuidando desse animal, essa turma muitas vezes tem lugares, e a gente sabe disso, que a turma lida de um jeito com o gado, consegue até fazer pesagem no meio do ciclo, não tem estresse, o gado responde mais. Tem lugares que os desafios são maiores, mas o importante é sempre buscar essa eficiência e sim, buscar esse acabamento de gordura. Para complementar e responder a sua pergunta, quando você vai fazer análise, Alex, quando o produtor vai fazer análise para saber se vai dar viabilidade ou não, ele tem que saber se ele vai entregar carne commodity ou carne premium. E o que eu chamo de carne premium? Por exemplo, se você tem na sua região um frigorífico que paga bonificação por camada de gordura, que exige tantos milímetros de camada de gordura, e aí você vai entrar nesse mercado de carne premium e aí já pode usar o ultrassom de carcaça, ultrassom para, não sei se o produtor está familiarizado com isso, mas a gente já tem essa ferramenta. Usa o ultrassom para determinar os animais que têm mais chance de expressar, de ter aquele rendimento, enfim, para padronizar o lote, com algumas áreas ali que é feita com a mensuração por ultrassom, a gente consegue saber. Então a gente já, antes de botar no coxo, a gente já sabe o melhor tipo de animal, forma os lotes menores, e aí esse animal vai ficar mais dias no coxo, porém, a grande resposta é quanto que esse cliente seu vai pagar a mais por essa gordura, além da arroba do boi gordo. 5% a mais da arroba do boi, 10% a mais. Então, dar acabamento hoje já é fácil. A gente já sabe como faz isso. A gente já sabe que tem que fazer uma adaptação bem feita, tem que ter uma dieta bem feita, chega no acabamento. Agora, quantos dias esse animal vai ficar no coxo? Depende. Se ele é commodity, se ele é carne premium, depende da raça do animal, porque tem o fator genético também. Mas hoje é viável levar esses animais até o ponto de acabamento que se justifique de acordo com o valor que ele vai ser vendido. Então essa é a conta inicial. Esse é o começo da nossa conversa. Muito bom. Ô Marcelo, deixa eu só
dar um recadinho aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Vocês estão vendo que no chat, né, no chat aqui da nossa conversa, quem está no chat com a gente viu que tem um link ali, né? É o engordamais.com.br. Isso é para você se inscrever e fazer parte desse time de pessoas, de profissionais que querem conhecer mais, entender as possibilidades e principalmente conhecer um pouco mais o método que o Marcelo está trazendo aqui para a gente. Então, faça lá a sua inscrição, entenda as possibilidades de participação. Semana que vem o Marcelo já disse que vão ter 3 lives aí para você acompanhar ao vivo, e nessas lives também essa oportunidade de interação, de perguntas e tirar dúvidas aí vai ser possível, mas você precisa se inscrever, é isso, Marcelo? Se já está o link aí, então está mais fácil, é só clicar lá e se inscrever. E aí é o seguinte, são 3 aulas, né, Alex? E a gente tem uma comunidade fechada também, aonde só está lá quem realmente está interessado, quer tirar dúvida, quer conhecer outras pessoas, fazer um networking ali e ter as respostas, as perguntas respondidas por mim. Eu entro lá e respondo todo mundo. A gente tem lá um momento dentro da comunidade fechada no Facebook só para quem se inscrever no evento. Então, é exatamente isso. Está lá o link, é gratuito, segunda, terça e quinta da semana que vem. Muito bem. Aqui, ó, tá aí de 16 a 19 ao vivo, às 20h15. Aprenda a lucrar de 500 a R$1.000 por boi com engorda no coxo simples. É possível isso? Ter lucro de 500 a R$1.000? Hoje o pessoal está contente com um lucrinho de 100, 200, se tiver? Alex, se eu contar para você que a semana passada o produtor me ligou e falou: Marcelo, deu 1.500 por boi. E aí, por que isso é possível? Porque arroba varia, maravilha. Nós temos uma variação da arroba, isso faz parte do nosso negócio. Mas a partir do momento que você acerta a nutrição, que esse animal ele tem um ganho de peso rápido, você dá um giro rápido nele, ele coloca rendimento de carcaça. Isso é uma coisa que a gente vai explicar muito bem a semana que vem, porque engordar animal é ter rendimento de carcaça. Então, se a pessoa, se o produtor faz um esforço danado e na hora de vender o boi vende com 50% de rendimento, ou na hora de vender no gancho deu 50%, 51%, significa que por mais que esse animal tenha ganhado peso, ele não ganhou carcaça. E para ter lucro tem que ganhar carcaça. Existe a comida certa para botar carcaça nos animais. Então sim, 500 a R$1.000 e com possibilidade de mais. E ó, daqui a 2 anos, 2 a 3 anos, e eu chamo, né, nós estamos entrando nesse momento agora que talvez seja a grande revolução da pecuária nacional. Daqui a 2 a 3 anos, você pode ter certeza que as possibilidades vão ser maiores. E aí a gente já vai entrar na questão do ciclo pecuário, não é a nossa conversa hoje, mas nós não podemos deixar de falar isso, porque quem está hoje olhando o que aconteceu, a dificuldade que foi esse ano, muita gente perdeu dinheiro, quem não estava prevenido esse ano perdeu dinheiro, teve gente que precisou sair da operação. Isso é triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha que, como atividade plurianual, daqui a 2 ou 3 anos, tudo que caiu agora vai subir. E isso é o que eu digo. Se a gente teve a maior queda da história, o que será que vai acontecer daqui a 2 anos? Com quem estiver preparado. Porque não adianta só querer fazer, se matar de trabalhar, tá ali dia a dia, 365 dias por ano. Quem trata de boi sabe que não tem Natal, não tem Réveillon, não tem Carnaval, não tem nada, fazenda. Mas o que adianta fazer isso se chega lá na frente, não conseguiu chegar no resultado, não conseguiu ter o ganho de peso projetado, não conseguiu entregar aquela carcaça? Então, hoje em dia e daqui para frente, a pecuária tem um terreno maravilhoso para evoluir com o método, fazendo da forma certa, olhando o mercado e, estando preparado, vai ganhar dinheiro. Tá aí então o recado para você que está aí todo preocupado com o que vai fazer com o seu animal, que o preço não está valendo a pena e que está tendo prejuízo na sua operação. Enfim, tem métodos que podem te auxiliar a garantir aí pelo menos uma margem, uma renda, enfim, para que você possa, a partir daí, investir em tecnologia, fazer novos investimentos, ter o planejamento mais eficiente, enfim, para poder fazer da atividade uma atividade que dê lucro. Ninguém quer ter prejuízo, né, Marcelo?
A gente ama o que faz e o pecuarista ama o que faz e ele quer deixar a fazenda. Muitas vezes tem, por outro lado, o herdeiro, né, que herdou a fazenda, não quer vender a fazenda, né, quer perpetuar a fazenda e justamente esse é o ponto, mas o lucro é fundamental. Sem esse lucro, nada acontece. Sem esse lucro, a fazenda perde força porque custo tem todo mês. Né? Custo fixo, todo mês tem lá custo. Então, a nossa grande arma é gerar receita. Quiçá todo mês, como a gente disse aqui antes. A engorda é uma ferramenta para isso. Muito bom. Boa. Marcelo Souza, obrigado aí pela sua participação. Opa. Fica o convite, então, para você se inscrever. Corre lá, o link vai ficar disponível para você também na página interna da nossa entrevista. Vai estar lá tudo direitinho para que você possa participar, primeiramente, dessa semana, entender as possibilidades, conhecer o método proposto aí pelo Marcelo, enfim, para que você possa definitivamente ser o dono da sua atividade, né? Ter o controle da sua atividade e garantir esse tão importante lucro, esse tão importante dinheiro no bolso. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar antes, só para a gente ver como é que estão os preços lá na B3. Vamos ver aqui no telão. Pode abrir a câmera 2, a gente vê junto aqui com o Marcelo os preços. O boi gordo lá na B3, nesse momento, está trabalhando com queda. Ontem estava bom, Marcelo, ontem subindo até quase 1% aí nos principais vencimentos. Hoje, outubro caindo 0,72%, R$ 243,00. Novembro, R$ 245,30, queda de 0,45%. Dezembro, R$ 245,15, queda de 0,59%. Janeiro também sendo precificado, R$ 244,85, queda de 0,47%. Indicador CPEA fechou ontem um leve recuo, menos de 1%, a R$ 238,00. Estamos nesse nível de R$ 230, R$ 240,00. Tem analista falando da possibilidade da gente chegar ali nos R$ 250,00. Enfim, está aqui o preço sendo praticado, de fato, no mercado futuro. Participar dele a partir das contas que você tem e do custo efetivo que você tem é um bom negócio, né? É isso aí. O mercado, olhar o mercado é fundamental. Não dá para fazer nada sem olhar o mercado. Também buscar essa eficiência para estar meio inerte, ter essa gordura para pegar variações pequenas, fundamental. Agora, se o custo de produção não está definido, a parte zootécnica não está dominada, então a gente, de repente, não consegue usar isso aqui de uma forma efetiva. Uma vez que dominou ali, é só estar antenado no mercado, nos momentos do ciclo, nos indicadores do ciclo pecuário e efetivar as devidas precauções. E tem gente que até vai lá e ganha dinheiro só operando na bolsa, né? A gente já sabe disso, sabe que tem ciência para isso. Tem gente que eu conheço que tem uma fazenda física e 2 na bolsa. E está tudo certo. Então é importante que você que está aqui com a gente hoje entenda que o mercado ele é importante, ele está aqui, ele tem que ser acompanhado. Parabéns pelo quadro, inclusive show de bola, muito bom, contribui demais, abrir a cabeça do produtor. Muita gente, cada vez mais pecuaristas e técnicos também olhando para isso. E a importância só para coroar aí com chave de ouro é fechar a parte zootécnica, dominar a parte zootécnica para poder realmente usar o mercado de forma mais efetiva, Alex. Boa, Marcelo. Muito bem, a gente então vai ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a participação do Marcelo. E para você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, trazendo todas as informações, discutindo temas polêmicos, enfim, trazendo as informações para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Daqui a pouco tem mais. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.